Acho que esse é um jogo super importante, sem dúvida, mas independente do resultado que venha desse jogo, a nossa ideia é continuar com o Dorival. Independente do resultado? Exatamente, até porque ele é muito merecedor disso, fez um trabalho excelente ao longo desse ano, reconhecido por todos, e a ideia é essa. Que qualquer dinheiro, né? Eu creio que coroa muito bem o trabalho feito, não só por mim, mas por todos os jogadores. Né? Eu compartilho esse prêmio com todos os jogadores, com a comissão técnica, com a diretoria também, né? O professor Dorival também que chegou e me deu a oportunidade de dar o meu melhor, né, pelo Flamengo, de poder jogar jogos grandes, e me deu sequência, pude fazer um belíssimo campeonato junto com a equipe. E creio que essa premiação é compartilhada com todos os jogadores, com todo o clube, e fico feliz e lisonjeado de receber esse prêmio. Só tenho que agradecer a Deus, porque me deu muita força para superar os momentos difíceis que eu passei esse ano, e hoje eu me torno um cara muito mais maduro, mais forte mentalmente, e essa premiação vale muito mais que qualquer dinheiro. Eu creio que vai ficar marcado com o resto da minha vida. Obrigado. Também gostaria de saber que você relembrasse um pouco da sua trajetória, das dificuldades para crescer no futebol até receber uma joia dessa. E o quanto receber um prêmio individual desse tamanho impacta na sua trajetória. Como eu falei, né, eu superei momentos difíceis, né, na minha vida, aqui dentro do Flamengo também, né, meu terceiro ano aqui no Flamengo, e esse ano que graças a Deus eu pude, né, ter mais oportunidade no time titular, e creio que a chegada do Dorival me deu muita força, me deu muita confiança também para voltar, né, a jogar, e eu sempre acreditei no meu potencial, sempre acreditei que poderia ter essa oportunidade de abraçá-la, e esse ano eu pude, né, corresponder dentro de campo, né, dando o meu melhor nos treinos, nos jogos, e recompensado com esse prêmio. É gratificante demais, não tenho palavras para dizer, né? Só tenho que agradecer a Deus, a minha família que me deu força também, e esse prêmio, né, vai para todos que participaram desse trajeto meu aqui no Flamengo. Você acabou de falar aí, mas vamos à última. Tem alguma pessoa especial que você dedicaria esse prêmio? Sem dúvida nenhuma, minha família, né? Como eu falei aqui, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha namorada também, que sempre me deram total apoio, me deram força para superar cada momento que eu passei difícil, e esse prêmio vai para eles também, e quero compartilhar com eles. Obrigado. Agora, o representante da Ford, João Vicente Gouveia de Andrade, que vai fazer a entrega do prêmio Ford ao técnico do ano do time campeão da Conmebol Libertadores, o treinador Dorival Júnior, da equipe do Flamengo. Por favor. Muito obrigado. Amigos, então vamos às perguntas. Vocês já sabem como é. Levanta a mão, por favor. Somente os detentores de direito podem fazer ao vivo, ok? Todos já sabem que estamos aqui com o Dorival e com o Pedro. Vamos começar aqui. Luiz, por favor. Aqui. Oi. Oi. Dorival, aqui, Pedro Torre, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Parabéns pela conquista. Queria saber a sensação, depois de tanta pressão para o Flamengo conquistar as 2 Copas conquistadas, como é que você se sente? Se você pudesse também fazer uma análise do jogo, um primeiro tempo difícil, e às vezes como muda bastante tempo uma expulsão, o Flamengo no segundo tempo com um amplo domínio, e essa conquista do tricampeonato da Libertadores. Obrigado. Bem, primeiro eu acho que enaltecer o trabalho do grupo, o trabalho num todo realizado dentro do nosso clube. Eu tive 3 oportunidades à frente do Flamengo e eu consegui fazer uma leitura de todos os momentos. E hoje eu afirmo para vocês que o Flamengo vive um momento pleno em todos os aspectos, internamente falando, com trabalhos muito bem dirigidos, um grupo de apoio que dá toda a sustentação possível aos jogadores, como também à comissão técnica, um trabalho diferenciado realizado
por dois ex-jogadores do clube, Fabinho, ou ex-jogadores, Fabinho e Juan, que fazem um trabalho brilhante entre atletas e diretoria, e isso tem feito com que exista uma harmonia, um equilíbrio dentro do nosso clube. Com isso, a nossa preocupação é única em relação à busca por resultados, a busca pela melhor performance. Eu acho que o clube estava numa situação um pouquinho complicada esse ano. Muitos já diziam que o ano do Flamengo estava totalmente perdido e, de repente, um processo de recuperação, eu acho que apresentado por todos nós, mas, acima de tudo, abraçado pelos jogadores. Começamos a trilhar um novo momento, uma nova situação. Nos aproximamos das 3 competições e estivemos vivos até os momentos finais. Como ainda no Campeonato Brasileiro, nós temos os nossos objetivos, mas o importante é que em 2 delas nós alcançamos o resultado que queríamos. Eu acho que novamente colocamos o clube numa condição em que talvez poucos acreditassem esse ano, e isso é fruto do trabalho e da dedicação de muita gente lá dentro. Com relação à partida, eu acho que uma decisão, ela tem um grau de nervosismo alto, por mais que você prepare a sua equipe, por mais que essa equipe seja uma equipe experiente, tenha vivência, todos nós sentimos como seres humanos, é um fato natural. O importante foram as apresentações que nós fizemos ao longo da competição. Eu acho que isso que nos credenciou a conquista, assim como foi a Copa do Brasil, porque nós fizemos partidas muito consistentes, partidas excelentes, com amplo domínio, e o jogo de hoje é natural que depois da expulsão ele tomasse um outro rumo, mas o Atlético foi uma equipe vibrante, uma equipe guerreira, valorizou sobremaneira a nossa conquista, e eu enalteço aqui o trabalho das 2 equipes que fizeram por merecer chegarem a um momento como esse. Obrigado. Por favor, aí. Dorival, André Galvão, SBT, você falou agora, né? Muitos já davam o ano do Flamengo como perdido. E eu queria falar sobre você, porque a gente sabe como é difícil ser técnico no Brasil, e você era mais um técnico que muitos já davam como um técnico que não tinha mais para onde ir, que já tinha feito bons trabalhos, mas que não poderia evoluir. E você tem um ano fantástico no Flamengo, né, depois de esperar uma chance. Mais esse entendimento com o Gabigol, ele saindo da área, ele também dando assistências para você. Eu acho que é uma dupla que se completa. Quando eu falei ao Pedro que o Gabriel havia jogado com o Ricardo Oliveira e também com mais um atacante ao lado, não era diferente daquilo que eu imaginava para a equipe do Flamengo. Até porque eu também tinha o Thiago Maia naquela ocasião, que era um dos 3 homens de meio campo, juntamente com Renato e Lucas Lima. Então era um meio campo totalmente ofensivo. E eu não tinha dúvidas que o Gabriel, até porque ele não alterou por completo a sua posição, ele apenas jogou de uma forma em que ele tinha uma aproximação maior com Pedro e Pedro com o próprio, fazendo com que houvesse sempre uma alternância entre movimentos e ataque à última linha. E esses ataques, que tanto Pedro como o Gabriel sabem fazer como ninguém, é que facilitaram para que houvesse uma harmonia entre a posição de um e essa pequena mudança em comportamento do outro. Agora, o Gabriel foi decisivo, ele foi fundamental. O prêmio dele, pela mudança comportamental que ele teve, é que ele decidiu uma Libertadores como o artilheiro da equipe e decidiu uma segunda Libertadores como um jogador de equipe. Eu acho que talvez esse segundo momento, ainda que com apenas um gol e não os 2 do momento anterior, tenha sido tão importante, ou talvez até uma maior importância do que a que ele teve naquele primeiro momento. Eu não tenho dúvidas disso, que como jogador de equipe, talvez a doação dele tenha sido ainda superior à que existiu no ano de 2019. Obrigado. Desculpa. O professor Dorival falou muito bem, né? Eu e o Gabriel somos os jogadores que
a gente se completa ali no ataque, né, com características diferentes, onde a minha eu me dou muito bem com o Gabriel ali na frente. E o Gabriel é um jogador muito inteligente, onde conhece os espaços dentro de campo, né, se movimenta muito bem, né, e essa mudança dele, como o professor falou, né, foi muito boa para toda a equipe, né, um jogador diferenciado, onde, né, foi premiado hoje com um gol, mais um gol decisivo dele pelo Flamengo, e parabenizar, né, não só ele, mas todos os jogadores que compraram a ideia do professor Dorival. Desde quando ele chegou, a gente confiou no trabalho dele e sabia que iria dar certo essa liga, mesmo quando muitos não acreditavam, né, do lado de fora, mas dentro do grupo a gente sempre acreditou no trabalho dele, e hoje ele foi coroado com esse troféu, com esse título. Obrigado. As duas últimas, por favor, Daniel. Boa noite, Dorival, Pedro. Claro, né, uma conquista tão importante, do tamanho que é uma Libertadores da América, um clube tão grande como o time do Flamengo, é claro que impulsiona momentos diferentes no futuro, né? Queria que vocês falassem sobre expectativas para o futuro. Pedro, que esse ano pode disputar uma Copa do Mundo já no Catar, logo com a seleção brasileira no próximo mês. E você, Dorival, o Tite já disse que vai deixar a seleção brasileira ao término da Copa do Mundo. Como você vê a importância desse título da Libertadores para, quem sabe, você ser o sucessor do Tite, por favor? Olha, é difícil você falar sobre hipóteses na minha posição. Eu acho que esse é ao nosso trabalho. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Caso venha acontecer uma possibilidade, eu acho que tudo isso daí é após Copa do Mundo. Então nós temos que ter muita calma, muita paciência. Eu acho que você postula uma condição como essa. Você às vezes imagina uma possibilidade como essa, mas é tudo ainda muito distante e muito vago. Eu acho que nós temos grandes profissionais no país, profissionais respeitados, que talvez também mereçam uma oportunidade à frente de uma seleção. Então vamos deixar que as coisas primeiro aconteçam, depois, caso haja um posicionamento do Tite, até porque eu acho o trabalho dele de altíssimo nível, um dos grandes profissionais do futebol mundial. Estando hoje à frente da seleção, não sei se realmente esse caminho será tomado. Vamos aguardar primeiro e ficar na torcida para que a seleção conquiste mais um campeonato mundial. Eu acho que esse daí é o principal ponto. Eu fico muito feliz, né, por ter essa oportunidade, né, de ter essa expectativa de ir para a Copa do Mundo, né, um sonho que eu tenho. Claro que eu trabalho também para isso, para estar na seleção brasileira. Desde o meu primeiro dia aqui no Flamengo eu cheguei falando isso, que queria vir para o Flamengo para voltar a estar no radar da seleção. E creio que no tempo certo as coisas acontecem, mas sabendo também que a concorrência é muito grande, né, pela seleção, tem muitos grandes jogadores, né, isso aí é o professor Tite, mas com o coração tranquilo por ter feito, né, a minha parte aqui no clube. Como eu sempre falei, tem que estar bem no clube, tem que estar dando o meu melhor no clube, né, e se Deus quiser as coisas vão acontecendo naturalmente.